No próximo dia 24 de outubro, um evento inédito acontecerá aqui no Espírito Santo por iniciativa de todos os setores articulados com a agricultura do Espírito Santo, liderados pela Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo. Um encontro inédito pela sua pretensão, pela sua disposição em fazer a agricultura ser ouvida e ter uma interação com a classe que é decisiva para poder ou prejudicar ou melhorar a agricultura, que é a classe política, a classe que faz a representação política. Então, a presença de hoje está relacionada com isso, porque nós convidamos uma pessoa diretamente ligada, um ativista ativo desse movimento de fazer a agricultura capixaba se ouvir, e ele é a presença de hoje. Ele é o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro Itapemirim, o produtor Wesley Mendes, com quem nós vamos conversar agora. Cachoeiro, você representa, o seu sindicato tem extensão em outros municípios, Wesley. Atílio Vivaco e Vargem Alta. Tudo bem, Gustavo? Alegria ter você aqui, Wesley. Prazer, você faz todo parte meu de umas vozes novas que estão se erguendo no campo para pedir para o campo. O campo está pedindo, né? Olha para ele, né? Olha para ele. E a agenda de vocês está um pouco assim, amargada, prejudicada pelos eventos dos últimos 5, 6 anos, coincidindo tanto com as nossas questões domésticas aqui no Espírito Santo, com essa crise hídrica sem precedente, né? Com uma crise econômica brasileira que também não ajudou em nada, né? É uma série de fatores, né? Primeiro, assim, agradecer. Obrigado, Eustáquio. Obrigado você estar aqui. Assim, dar voz ao produtor é obrigação nossa. Nós somos a representação dos produtores rurais. Nós somos o Sistema Sindical Rural, CNA, Federação de Agricultura, Confederação Nacional de Agricultura, né? Explicando o CNA, Federação do Estado do Espírito Santo de Agricultura e sindicatos rurais. E assim, me sinto muito honrado por estar aqui representando tantos outros, quase 50 líderes rurais, lideranças rurais, presidente de sindicato de norte a sul, de leste a oeste desse estado, que tem a mesma luta que a gente tem lá em Cachoeiro. Mas assim, você perguntou, nem lembro se eu respondi, mas Atílio Vivaco e Vargem Alta são as nossas extensões de base de Cachoeiro e Itapemirim. E estou hoje ocupando a presidência, né, pela confiança dos meus amigos de Cachoeiro, e também ocupando uma vaga numa das vice-presidências da Federação de Agricultura, junto com uma diretoria também muito valente e que pega pesado. Mas tem uma componente inédita nesse encontro que vocês orquestraram e programaram agora, porque eu de uma certa maneira, eu acompanho por força do trabalho que eu desenvolvo. Há alguns anos a Federação da Agricultura nunca viu um evento programado com nessa magnitude, porque vocês estão trazendo aí produtores, estão trazendo federações, são 4 federações, né? A gente está vivendo um momento bem diferente mesmo, você tem toda a razão. A expectativa é muito boa, porque quando você precisa de uma solução grande, você precisa fazer um movimento grande. Não tem solução, problema difícil com solução fácil, não tem como. A solução é difícil mesmo, é lutada. E você tem toda a razão. A gente está fazendo algo inédito. Primeiro, chamando para a unidade. Não dá mais para a gente imaginar, e eu não estou vendo resultado nenhum até agora, nós não vimos nenhum resultado isolado. Olha, e tem muita gente lutando. E eu estou falando de bancada federal, estou falando de deputados estaduais, eu estou falando da política, mas também eu estou falando de lideranças, tanto de associações quanto cooperativas. Esse gargalo, e nós chegamos nele agora, que você falou muito bem, é consequência de um momento muito duro nosso, que a gente está vivendo desde 2012, com a maior crise, a pior crise hídrica da nossa história. Vivemos dias terríveis, de desespero. Passado esse momento, veio a crise econômica, desorganização de todo o país, impeachment de presidente, o país desorganiza, para tudo, para Congresso, para economia. Estamos nós no meio dessa confusão, tentando conversar, porque o Espírito Santo estava pedindo, olha, tá feio aqui o negócio, não tá fácil. E a gente continuou lutando, e a federação e os parceiros todos pautando isso o tempo inteiro, há quase 6 anos, pautando, olha, é grave. Só que chegou um momento em que a gente precisa parar, todos nós juntos, e falar, olha, é grave mesmo. E então? Precisamos sensibilizar o governo federal
para a nossa demanda. Precisamos de resposta do governo federal. E temos os nossos representantes conosco, nossos valentes, essa bancada federal de 13 valentes, né? São 13 capixabas valentes que estão lá brigando por nós. Dou muito valor. Acho que bacana isso da conversa da agricultura com a política. Nós vivemos um Estado democrático de direito. Bacana e necessário, né? Muito necessário o tempo inteiro. A gente vive num Estado democrático de direito. Então é tudo pela política. Tudo via política. A representação nossa é via política. Não tem outro caminho. Não tem que demonizar a política. Tem que ser parceiro dela e transformá-la em algo melhor para todos nós, que é o esforço de todo o conjunto da sociedade e nós também, como produtores rurais. Então, assim, esse momento é um momento único mesmo, você tem toda a razão, a expectativa é muito boa e a gente tem certeza que os produtores rurais vão responder, que a sociedade capixaba vai responder, que os governos vão responder. E vocês estão esperando muita gente aí, né? Olha, nós estamos esperando mais de 1.000 pessoas. E pelo barulho que eu já vi hoje, a movimentação vai dar. Produtor rural, dirigente de Muito cooperativa. 90% de produtores rurais. Secretários municipais de agricultura. Vereadores, o parlamento que está mais próximo da gente. O parlamento de cidades estão sendo fustigadas porque a crise da agricultura poca diretamente nas finanças municipais dos municípios do interior. Diretamente. A crise do café, a crise da agricultura capixaba, ela vai atingir não só o bolso do produtor, ela tem uma consequência social muito grave. E quem está na agricultura tem renda. Se você sai da agricultura, você é um sem renda. E o cofre dos municípios? Acho que a conta é essa, né? Se a gente pode resumir, dos 78 municípios capixabas, 70 são extremamente ligados e dependentes da agricultura. O comércio, a cabeleireira, isso tudo perde. Os pequenos negócios são tudo irrigados. E o cofre do município perde também. Dinheiro. É problema de prefeito, então, também, né? A presença hoje é do presidente do Sindicato Rural de Cachoeira de Itapemirim, com extensões em Atílio Viváqua e Vargem Alta, o produtor Wesley Mendes. Voltamos já. Voltamos com a presença do presidente do Sindicato Rural de Cachoeira de Itapemirim, o produtor Wesley Mendes, presidente do Sindicato Rural e vice-presidente da Federação da Agricultura, né? Porque, afinal de contas, o Wesley, uma coisa que nós urbanos não temos uma clara noção é do que é realmente a realidade rural, para além daquele bucolismo dos quadros bonitos, das paisagens bonitas, onde a vida é dura. Tanto assim que o filho do produtor, quando pode, dá linha, né? Vaza. A gente queria que não desse. Não queria, mas aqui para nós, hein? Pegando a perspectiva das ruas da cidade, onde ele não precisa alimentar a galinha, enquanto a galinha no supermercado. Essas coisas todas que a gente brinca, mas que é verdade, né? As comodidades da vida urbana. Isso se contrasta muito, que eu acho interessante, Wesley, com o alto risco da atividade da agricultura. É isso aí. Sim, mas ela é singular entre todas as atividades. Todas. Bombeiro também é atividade de alto risco, e toda atividade envolve, mas a atividade da agricultura é de alto risco porque está sempre refém da natureza, né, cara? Sempre refém da natureza. Negócio a céu aberto, chuva, sol, o que vier nós temos que encarar. Não tem contra-cheque no final do mês. Se der, deu. Se não der, vamos nos virar, vamos vender o que tem e vamos pagar as contas, porque isso tem que se dizer. Quando a gente fala de renegociação, é muito importante deixar isso claro para as pessoas. O agricultor capixaba é aquele que sempre melhor pagou, sabe? Nós nunca tivemos e não quer ficar sem pagar, né? Nós nunca tivemos índice de inadimplência maior do que 1,5%. Isso é muito bacana de se contar. Eu sinto muito orgulho contando isso. Diferente de outros segmentos. Então não estamos falando de choramingação, não, de chororô, não. Não estamos falando de mimimi, não. Nós estamos falando de uma realidade muito séria e muito dura, como você colocou. A nossa atividade é muito frágil, porque o agricultor não tem poupança. O agricultor, quando ele precisa ir para a roça, enfrentar o sol, encarar o sol, ele tem que planejar a sua produção. E ele tem que sacar o recurso para produzir, para investir, para plantar, para comprar a muda do café, para refazer o café que ele perdeu na seca. Para fazer o reservatório de água, ele tem que sacar de algum lugar. E ele vai lá nos agentes financeiros. Claro, temos juros subsidiados, temos, né? Tem o juro do Pronamp, do Pronaf, isso é importante. Mas é juro que tem que se pagar.
Isso uma hora a conta vence. E ela vence. E o produtor capixaba é esse produtor que tem vergonha de dever. Isso eu falo com toda certeza, porque eu vejo isso no dia a dia do produtor. Sabe, a gente ouve isso dentro da federação o tempo inteiro. São vários presidentes de sindicatos, valentes presidentes de sindicatos, que trazem essa noção para a gente do que é a necessidade do produtor desse momento de conversar por uma solução especial para um estado que vive um momento especial. Se você for no governo federal e perguntar como é que está o Espírito Santo lá na sua inadimplência também, nosso nível de inadimplência é baixíssimo, mas vocês estão falando de renegociação por quê? Porque, na verdade, nós perdemos, viemos cumprindo a nossa responsabilidade, repactuando dívida, aceitando aqueles e entendendo ser necessário alcançar aquelas soluções paliativas que nós tivemos, e isso nos tirou a capacidade de investimento. Tanto é verdade que no último ano, em 2014, nós tínhamos 60 mil contratos de financiamento ano. Em 2018, nós fechamos com 24 mil, ou seja, paramos de tomar crédito. Se paramos de tomar crédito, paramos de investir. Se paramos de investir, alguém na cidade vai vender menos. Menos adubo, menos mudas, menos carro, menos trator, menos cano de irrigação, menos trabalho ofertado, menos emprego que você E oferta. o preço na ponta do consumidor vai subir, né? Não é repassado para você lá no campo, mas aqui ele sobe. E esse é o nosso maior contratante, né? O contrato dessa agricultura que nós temos hoje é com todo mundo, mas o mais importante para nós é o consumidor. Porque ele diz até o que quer consumir, né? A nova agricultura trata disso. A gente tem que ouvir a tendência desse consumidor. E ele não quer pagar mais caro. Mas como assim? Ele não quer pagar mais caro, porque ele também tem uma renda, ele também faz conta, ele também é trabalhador. Então, tem que se criar um equilíbrio nessa cadeia. Mas o que está desequilibrado nessa cadeia? Essa é uma das coisas para se debater nesse encontro do dia 24. Soluções que nós vamos ter que achar em conjunto, O principal adubo é dinheiro, né, Wesley? O principal adubo é dinheiro, é crédito. Né? A partir daí você tem silagem, você tem estrutura de escoamento, você tem condições de estradas vicinais, né? Eu acho que se você consegue colocar infraestrutura para o produtor trabalhar, é um bom papel de governo, né? Sim. Se você consegue fazer, chegar no produtor com um pouco de mais robustez, assistência técnica e extensão rural, isso é muito bacana, porque sem informação, sem treinamento, sem capacitação, papel importante que está cumprindo o nosso Senar nesse momento, entregando... Na formação da qualificação rural. Mais uma entrega do sistema sindical rural, é o Senar entregando assistência técnica e gerencial dentro das propriedades rurais, ou seja, porteira para dentro, cuidando da vida. Isso ajuda a fazer gestão, que ajuda... Essa também é uma das soluções. Fazer melhor gestão. Também então é a nossa parte. A gente sabe que a gente, como representação, é limitado nas soluções. A caneta não está na nossa mão. A caneta está na mão dos governos. Qual é o nosso papel? Sensibilizar os governos. Principalmente conversar com o governo federal para que a gente consiga trazer uma nova solução para o Espírito Santo agora. E essa convergência, nesse momento, passa a ser assim determinante, né? Convergência de parlamentos, governo do Estado, que a gente confia muito que vai estar do nosso lado, ombreado ali conosco, porque a gente acredita na liderança do governador nesse processo, a gente acredita na liderança de cada deputado estadual, de cada deputado federal, de cada senador, de cada vereador, de cada presidente de sindicato. A gente acredita no potencial de cada produtor rural capixaba nessa demanda. O que a gente precisa é conversar mais. Porque conversando a gente se entende, se entendendo a gente avança. Agora, Wesley, há todo um contexto, há todo um conjunto de fatores restritivos, inclusive pelas peculiaridades da economia capixaba, da agricultura capixaba em relação à agricultura brasileira, né? É verdade. Agravada por fatores domésticos, né? Mas a questão particularmente da renegociação da dívida, ela está sendo assim, digamos, o grande engasgo, não? Nesse momento? Porque... Embora circunstancial, não é uma coisa estrutural, mas é circunstancial. Na verdade, é uma série, né, a gente estava falando aqui, uma série de fatores, né?
muita coisa complicada ao mesmo tempo, né? Você tem crise hídrica, crise econômica, você perde produção, daí a pouco, quando você começa a recuperar a produção, vamos focar no café. Você tem os piores preços da cafeicultura. Quer dizer, na hora de você retomar o fôlego, você tem produção e não tem preço. Você não consegue esse equilíbrio logo. Isso faz com que as pessoas percam o poder de investimento. Aí eu tenho que voltar lá no mercado financeiro e buscar recurso. Eu tenho crédito, então o gargalo é esse. Nos pegou mais uma vez com um conjunto de fatores que não estão fazendo bem para a agricultura nesse momento. Bom, eu quero me congratular com vocês da agricultura por esse esforço de lucidez, essa manifestação de lucidez, né, de entender o seguinte: cada um buscou a sua solução, não encontrou? Junta, porque catitu fora de bando. Catitu fora da manada vira papá de onça. Isso aí, garoto. Não é assim que é o negócio? Isso aí. Isso aí. Agradecer a sua presença, Wesley. Não, Parabéns. eu que quero te agradecer. E quando a agricultura começar a assumir vozes articuladas assim, talvez ela passe a ser mais ouvida. Olha, eu aqui sou um entre mais de 50 presidentes de sindicatos que têm a mesma vontade, a mesma tenacidade e o mesmo desejo de servir o coletivo como eu sirvo. Então, assim, me sinto muito honrado em fazer parte dessa família Federação de Agricultura com todos os meus irmãos presidentes de sindicato. A presença hoje do presidente do Sindicato Rural de Cachoeira Itapemirim, o produtor Wesley Mendes. Até já.